Quando eu comecei a estudar a lei da atração, na minha cabeça eu achava que se eu pensasse positivo, tudo ia mudar, que se eu afirmasse bastante, repetidas e repetidas vezes, ia acontecer mais rápido. Se eu visualizasse, se eu me concentrasse bastante na visualização, que o universo ia me entregar de bandeja o que eu pedi. Mas a realidade foi outra. Eu afirmava prosperidade, mas eu não via prosperidade, eu não tinha prosperidade. Eu visualizava uma vida melhor, mas no dia a dia eu continuava com os mesmos padrões da vida antiga, da vida que eu não queria mais ter. Isso começou a me frustrar muito, porque eu pensei assim, será que isso não funciona pra mim? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu não mereço, né, o que eu tô pedindo? E foi aí que eu percebi o primeiro erro, né, que eu cometi. A primeira coisa é a mente, né? Comigo foi a minha mente tentando me sabotar o tempo inteiro. Eu afirmava de manhã que era uma pessoa feliz, que era uma pessoa próspera, e quando chegava à noite eu tinha pensamentos ansiosos, crises de ansiedade, muitos pensamentos repetitivos de crenças limitantes, de coisas que eu acreditava que eram verdade sobre mim mesmo, não sendo verdade. Pensamentos como isso é impossível, você não vai conseguir, isso não é pra você, para de sonhar alto porque você não merece isso. Eu precisei aprender a observar os meus pensamentos e não brigar com eles, né? E parar de acreditar em tudo que a minha mente falava pra mim. Porque a nossa mente está acostumada com o conforto, então qualquer mínima mudança já vai ativar um gatilho de que, opa, tô saindo do modo conforto, né? Tô indo pro desconhecido, tô indo pra mudança. E a sua própria mente vai tentar te sabotar quanto a isso. E o que eu comecei a fazer? Quando vinha um pensamento negativo, eu parava e pensava, isso me aproxima ou isso me afasta da pessoa que eu quero ser? Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero ter, de como eu quero ser, né? E se eu pensasse assim, isso me afasta da vida que eu quero ter, eu trocava de pensamento. Não por um pensamento assim positivo, mas um pensamento de consciência. Por exemplo, se viesse um pensamento na minha cabeça de eu querer fazer alguma coisa e a minha mente, você não consegue, você não sabe, eu trocava por um pensamento de consciência, do tipo assim, eu posso não ser especialista nisso, mas eu posso me empenhar a conseguir realizar. Eu posso não saber fazer isso agora perfeitamente, mas eu posso me aprimorar, eu posso conhecer, eu posso aprender e eu posso sim fazer. Então, é um impasse de você pular por cima do pensamento negativo com um pensamento de consciência. A outra dificuldade que eu tinha era de querer que tudo acontecesse muito rápido. Eu queria manifestar rápido, eu queria provar de imediato assim, as coisas. Eu queria sinal do universo todo dia, né? Que, eu quero um sinal positivo, se isso tá certo, se isso vai acontecer, se isso é assim, assado. Isso gera muita ansiedade. E a gente não manifesta com ansiedade, né? Quando você vibra ansiedade, o seu corpo entende a falta. Então, você tá precisando daquilo. Então, é um atrito. É falta, você não tem, você não tá próximo, entendeu? A ansiedade gera esse tipo de atrito energético. Eu parei de pensar em quando vai acontecer e me foquei no quem eu estou me tornando nesse processo. Então, eu comecei a praticar a presença, a gratidão real pelas pequenas conquistas. Uma coisa que ajuda demais é você celebrar as pequenas conquistas e ser grato pelas pequenas coisas diárias. Inclusive, eu comecei a fazer um caderno da gratidão e eu anoto todo dia 10 coisas pelas quais eu sou grata. Seja em relação a mim, a minha família, a minha saúde, enfim, 10 coisas no geral, para ir trabalhando a gratidão. Mesmo que nas mínimas, nas pequenas coisas, tipo, eu queria ter conseguido, sei lá, caminhar 1 hora hoje, eu só consegui caminhar 10 minutos.
que ótimo, eu consegui caminhar 10 minutos, eu tô feliz por isso, eu consegui, foi um pequeno passo. Eu posso não ter conquistado chegada a 1 hora ainda, mas os 10 minutos eu garanti, eu consegui, eu fui capaz. Então isso gera na gente um aumento da autoconfiança. E eu acho que outra coisa que prejudica também na manifestação é o cansaço. Muitas vezes a gente tenta, mas a gente tá cansada, a energia tá baixa. Então é aí que entra o sono, a alimentação, o movimento, exercício físico, né, movimentar o corpo. E também o descanso, porque eu acho que a gente precisa sempre estar descansado, né? Porque um corpo cansado vibra baixo. Se a gente não tá bem, a gente vibra baixo, né? Vibra no cansaço, na tristeza, na depressão, na decepção. Então, vibrando baixo, a gente não manifesta nada. Outra coisa é não deixar a nossa mente governar. Os pensamentos sabotadores, os padrões repetitivos e os pensamentos automáticos. E a gente sempre trocar por escolhas conscientes, como eu já falei antes, né? E eu acho que o que eu entendi que a lei da atração a gente tem que agir também. Porque a lei da atração sem a ação vira fantasia. Você só fica fantasiando aquilo. Eu quero ter, por exemplo, vou usar um exemplo que eu tô no processo de emagrecimento. Eu quero atingir o meu peso ideal, mas eu continuo comendo a mesma coisa, eu continuo não fazendo os exercícios, eu continuo parada, continuo com uma alimentação ruim. Então, eu não vou atingir isso nunca. Eu posso pensar positivo, fazer 1 milhão de afirmações que eu não vou atingir o meu peso ideal, porque eu tô só fantasiando. E acho que é isso que se liga à lei da atração. É uma ação alinhada com os seus pensamentos, né? Que vai conseguir gerar o caminho para sua manifestação. E eu acho que a mudança para mim não foi manifestar coisas. Eu quero sim manifestar muita coisa, inclusive, mas eu acho que a maior coisa que eu manifestei agora foi manifestar uma nova versão de mim mesma, mais consciente, mais responsável emocionalmente, mais presente, mais grata. Eu parei de pedir tanto para o universo e eu comecei a me perguntar quem eu preciso me tornar para viver a vida que eu quero, quem eu preciso me tornar para conseguir chegar, atingir o meu objetivo. Então, eu acho que essa pergunta muda tudo, né? Quem eu preciso me tornar para viver a vida dos meus sonhos, para viver aquilo que eu desejo. Então, um exemplo, quem eu preciso me tornar para atingir uma pessoa que tem o peso ideal? Eu devo seguir uma alimentação boa, uma alimentação saudável, eu devo me exercitar, devo cuidar da minha alimentação, do meu corpo, e agindo nesse caminho eu vou atingir o meu objetivo. Se eu continuar agindo nesse caminho, eu atinjo o objetivo que eu quero. Então eu vou manifestar o meu peso ideal, o corpo que eu quero. Se eu seguir a ação que precisa, a ação necessária, e me tornar a pessoa que vive isso, né? Porque uma pessoa que tá no peso ideal, a pessoa que se alimenta bem, ela se exercita, então eu vou preciso me tornar a pessoa que vai viver isso. Então, se você também tá frustrada com as manifestações, com a lei da atração, eu quero dizer que você não falhou, tá? Você não tá falhando, você só precisa entender melhor. Você não falhou, você tá aprendendo. Manifestar é treino, é alinhamento e é processo. Hoje eu continuo em processo. Eu ainda não consegui manifestar tantas coisas assim, ainda não consegui chegar aonde eu quero, mas eu tô no processo, eu tô caminhando dia após dia, um passinho curto de cada vez, devagar e sem parar, isso é o que importa. Mas eu tô assim muito mais alinhada do que antes. E aqui eu quero compartilhar a realidade. Aqui vai ser um espaço de verdade, de crescimento real, que eu vou compartilhar com você tudo que eu tô fazendo nessa mudança, todo o meu passo a passo dessa mudança de consciência, dessa mudança de hábitos.
Então, se você também tá nessa fase, se você gostou desse vídeo, se você tá querendo também começar a manifestar, começar a mudar a sua mente, as suas atitudes, se encaminhar para manifestar a sua vida dos sonhos, seu emprego dos sonhos, não sei, qualquer coisa que você queira manifestar, que você tenha aí na sua mente para manifestar. Então aqui vai ser um espaço de verdade, que eu vou assim compartilhar os meus passos reais, tudo que eu tô fazendo, que eu tô deixando de fazer nesse processo que eu tô de mudança, né? Então é um processo real de mudança que eu vou compartilhar aqui a rotina da minha alimentação, né? Devido à reeducação alimentar, meu processo de emagrecimento. Vou compartilhar a minha mudança de mentalidade, como eu tô aplicando lei da atração, lei da suposição, o que eu tô aprendendo, o que eu tô conseguindo colocar em prática ou não, o que tá fácil, o que tá difícil, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo. E é isso, vai ser um lugar de crescimento real, de transformação consciente e um espaço de acolhimento para você também, para que você possa dividir comigo também, se você tá nesse processo. E se isso te auxilia de alguma forma, então deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.